Muito bem, então vamos para um exemplo que corresponde a carregamento por distribuição linear. Então, neste exemplo diz o seguinte: dada a representação em perspectiva do elemento estrutural abaixo, obtenha o carregamento por distribuição linear ao longo do comprimento de 10 metros. Então, ao longo deste comprimento de 10 metros, queremos caracterizar um carregamento por distribuição linear. Então, primeiro, o que podemos caracterizar? Primeiro, podemos ajustar e procurar visualizar este objeto de frente. Então, nesta situação, podemos estabelecer que este valor correspondente do comprimento corresponde a uma variabilidade em x. E esta altura corresponderá a uma variabilidade em y. Então, podemos procurar caracterizar a função estabelecida da variabilidade da altura deste bloco. Então, quando visualizarmos de frente, tanto esta aresta quanto esta aresta daqui, elas ficarão em uma projeção acumulada, ou seja, toda esta superfície de frente terá caracterizado por uma mesma reta. Bom, então a ideia é procurarmos caracterizar a função desta reta. Então, sabemos que a função correspondente corresponde a f de x é igual a ax mais b. Ou seja, como trata-se de uma função linear, temos o coeficiente angular desta reta e mais o coeficiente linear. Então, o a que o a corresponde? Corresponde à taxa de variação da vertical em relação à horizontal. Então, esta reta, quanto ela está variando na vertical? Bom, é do 5 até o valor 2. Então, a variabilidade na vertical é 3. E a variabilidade na horizontal desta reta é 10. Tá? Então, temos uma variação 3 divididos por 10. Mas vamos ter que inserir o valor negativo, menos 3 sobre 10, porque esta reta está em declive, ou seja, o valor correspondente conforme vai aumentando os valores de x, vamos diminuindo os valores em y, certo? Então, podemos estabelecer que esta reta está decrescente. Então, podemos escrever que a função estabelecida desta reta é menos 3 sobre 10x mais o 5. Então, aqui temos o coeficiente angular de variabilidade da vertical em relação à horizontal, mais o coeficiente linear. O coeficiente linear é quando esta reta está interseccionando o eixo y. Então, o seu valor corresponde a 5, certo? Vimos no vídeo anterior que o peso linear, o carregamento com distribuição linear, corresponde ao peso específico do material multiplicado pela área da seção transversal. Então, a área da seção transversal desse objeto corresponde a esta região, certo? Então, podemos estabelecer que o carregamento por distribuição linear será o produto do peso específico multiplicado pela área da seção transversal. Então, essa área da seção transversal é o B, que corresponde ao valor 4, e o f de x. Quem é o f de x? Corresponde à altura desta seção correspondente. Então, podemos estabelecer que o carregamento por distribuição linear será o valor de 2.500, que é o peso específico, vezes o b, corresponde a esta largura, vezes f de x. Quem é o f de x? É a altura correspondente da seção transversal. Então, se multiplicar os 2.500 vezes 4 vezes 3 divididos por 10, vamos ter menos 3.000x. 2.500 vezes 4 vezes o valor 5, vamos ter mais 50.000. Então, a função, o carregamento por distribuição linear, corresponderá a esta função, certo? Então, a partir do momento que temos a função, dá para caracterizarmos diretamente. Uma outra possibilidade que podemos fazer é o seguinte:
Como a variabilidade corresponde a uma reta, podemos multiplicar o peso específico pela área da seção transversal dos extremos. Então, se eu multiplicar o peso específico por esta área da seção transversal, ou seja, eu tiver o valor 2.500, multiplicar por 5 e multiplicar por 4, eu vou ter 50.000. Se eu utilizar este mesmo processo, multiplicar 2.500, que é o peso específico, vezes a área dessa seção transversal, que é 4 vezes 2, que vai dar o valor 8, eu vou ter o valor 20.000. Então, uma outra possibilidade seria esta, quando se tratar de uma variabilidade linear. Então, podemos utilizar a multiplicação dos extremos ou até mesmo representar esta reta daqui, que corresponde ao carregamento linear. Então, podemos estabelecer o carregamento linear desta maneira. Então, vamos ter a representação desta reta daqui, que é esta equação, certo? Então, toda esta representação de frente, todo esse bloco de frente, corresponderá a um carregamento distribuído, certo? Então, aqui temos os valores dos extremos. Então, desta área multiplicado por 2.500, temos que corresponde a 20.000 kgfm por metro linear. E esta outra extremidade corresponderá ao valor de 50.000 kgfm por metro linear. Ou seja, esta reta daqui corresponde ao carregamento por distribuição linear, que é idêntica a esta. Se eu inserir o valor x igual a 0, eu vou ter o valor 50.000. Se eu inserir o valor aqui 10, então menos 3.000 vezes o valor 10 mais 50.000, eu vou ter nesse extremo o valor correspondente de 20.000 kgfm por metro linear. Então, esta reta daqui, esta reta que corresponde ao carregamento por distribuição linear, pode ser dado os valores dos extremos ou até mesmo a equação correspondente, certo? Então, com isso, a partir desta obtenção, também dá para chegar a esta equação, certo? Porque aí eu posso escrever que PL, que é o carregamento por distribuição linear, é igual a AX mais B. Então, quem é o A aqui? É a variabilidade na vertical em relação à horizontal. Então, a variabilidade na vertical entre os 50.000 e o 20.000 será 30. 30 divididos por 10, que vamos ter o valor correspondente a 3.000. Mas esta reta está decrescendo também, então vamos ter menos 3.000x. Coeficiente linear, quando utilizarmos aqui o carregamento por distribuição linear, vamos ter o valor de 50.000. Ou seja, vamos ter exatamente a mesma equação, certo? Então, esta equação ela pode ser obtida multiplicando os valores extremos, ou eu posso já obter em um primeiro momento a equação do carregamento de distribuição linear e construir a reta. O que a gente pode observar? Que este carregamento por distribuição linear, certo? É bem similar a esta representação desta reta. Ou seja, esta equação, um carregamento por distribuição linear, é bem similar à aresta do objeto. Tá? A única diferença é que, para obter o carregamento por distribuição linear, esta reta ela tem uma amplificação, ou seja, o seu valor é muito maior que correspondente à altura correspondente de f de x. Ou seja, esse f de x a gente multiplicou por uma constante. Então, esta reta daqui, ela ficou com um valor muito superior, certo? Claro que aqui eu procurei não deixar valores, a representação gráfica tão alongada, tá? Para não dificultar a visualização. Mas percebe-se, né? Que o valor correspondente aqui é 50.000 e aqui um valor 5. Aqui é o valor 2 e aqui é um valor 20.000. Então, o valor estabelecido da escala tem uma amplificação desses valores.
Então, muitas vezes, quando queremos obter as reações de apoio de uma estrutura e a verificação dos esforços internos, é fundamental caracterizarmos esta distribuição linear. Claro que muitas vezes nos exercícios não é dado o bloco, já é dado esta distribuição, certo? E a partir desta distribuição, a ideia é chegar aos esforços internos, tá bem?